O ataque ao civil é uma característica também do terrorismo, né? O ataque aos civis, sim. O ataque aos civis é uma característica fundamental do terror. Dependendo, por exemplo, na Europa, né? Por exemplo, a gente observou ao longo de alguns tempos ataques à faca, principalmente na França. Né? Com os atentados que aconteceram em 2015, né? Em novembro de 2015 em Paris, que foram reivindicados pelo Estado Islâmico, foi ataques assim sem precedentes na história do país. Aquele do show lá, que tava rolando um show de rock. O show de rock lá no Café Bataclan. Isso, e aí depois foram descendo o bairro ali. Pra você ter uma ideia, qual que era o objetivo dos indivíduos? Eles explodiram 3 bombas ao lado do Stade de France. Isso, tava até tendo um jogo, né? Tava tendo um jogo lá entre Alemanha e França. Isso. E o objetivo dos indivíduos era chamar toda a força policial para aquela região de forma enganosa. Era enganosamente, a gente fala que ataque tipo engodo, né? De forma enganosamente. Só que o objetivo deles qual que era? O centro de Paris. Era o centro da capital francesa. E justamente o Café Bataclan, onde estava tendo o show da banda americana lá. Eagles of Death Metal. Eagles of Death Metal, isso mesmo. Exatamente. Tem um documentário na Netflix sobre esse dia que não sei se você já viu, que é só relatos de sobreviventes que participaram do negócio lá. Sim. E tipo, não tem trilha, não tem nada. É só os caras contando o que aconteceu. Então, o Estado Islâmico ele reivindicou esse ataque em Paris. Foi um ataque assim que marcou na história da França. Eu acho bizarro. E a partir dali, inúmeros outros ataques começaram a acontecer. Porque a gente percebe aqui na França, que eu estive lá em 2017, a gente vê muitos cidadãos de diversas nacionalidades lá, e a gente vê muitos muçulmanos na região. Não que o muçulmano, deixar bem claro, que o muçulmano é um terrorista. As pessoas confundem as coisas, não é isso. São pessoas que têm a ideologia e, infelizmente, parte muito sobre essa questão envolvendo adeptos ao islamismo. Né? Porque o Estado Islâmico, o nome já diz Estado Islâmico. Então, uma leitura radical. É uma leitura altamente radical do Alcorão. Né? Então, engraçado que indivíduos que têm a ideologia de praticar o terror, eles, inclusive, são cidadãos europeus. Olha só, cidadãos europeus... São convertidos, né? Que se convertem, se radicalizam. Né? Hoje não se tem mais aquela ideia como se tinha da Al-Qaeda de trazer os indivíduos para treinarem lá nos campos do Afeganistão, que nem foi feito com indivíduos que realizaram os ataques de 11 de setembro. Hoje, o indivíduo, se você tiver uma ideologia, adepto àquela ideologia de... eu sou adepto à ideologia A, B ou C e vou lá e realizo aquele ato. Ou seja, hoje não precisa mais o indivíduo se converter para realizar um ato terrorista. É só ele simplesmente gostar da ideia e se sentir com aquela ideologia, no sentido de realizar aquele ataque. O que eu não entendo, por exemplo, desses ataques ao centro de Paris o que eles acham que eles vão ganhar com isso? É só um ataque a pessoas que eles acham que vivem de forma errada? É isso? Lembra que eu tinha falado? Propaganda. Propaganda. A ideia da propaganda, a ideia da exposição midiática, que foi amplamente divulgado, o objetivo deles foi atingido. Mas é uma... O objetivo atingido. Tiveram como objetivo atingido. E você vê que pós isso daí, começaram a acontecer ataques com carros, atropelamentos com caminhões. Começou a ter mais gente interessada em participar. E foi divulgado. Os próprios indivíduos começaram do Estado Islâmico começaram a invadir o país e realizar esses tipos de ataques usando carros, principalmente. Mas é uma sinuca de bico, né? O que tu faz? Tu divulga o que aconteceu ou não divulga? Porque se tu divulgar, tu cumpre o que os caras querem. Se tu não divulgar, é sacanagem. Não tem como. Que foi aquilo que a gente começou a falar desde o início. Essa evolução tecnológica, essa evolução das informações, sim, a velocidade de informações já é tão grande que não tem como você não divulgar isso daí. Não tem como. O objetivo do indivíduo é o quê? É mesmo ele realizando um ataque com uma faca, por exemplo... Né, que eles falam
que é a estratégia de 1000 cortes, né? Que a Al-Qaeda tem um conceito de estratégia de 1000 cortes, que seria, o que seria essa estratégia de 1000 cortes? A Thousand of Cut, é isso daí. No sentido de que se ele realizar um ataque contra uma pessoa pré-direcionada ou pré-determinada de determinado tipo de nacionalidade, e se esse ataque tiver uma repercussão muito grande, que é o terrorismo de baixa intensidade que se fala, o objetivo já está atingido, ou seja, a exposição midiática foi muito grande. Por exemplo, um ataque acontecer em Jerusalém, ele tem uma repercussão muito grande, ao contrário de um ataque que se for realizado, por exemplo, em algum país africano ou, sei lá, num país asiático, dependendo, não vai ter tanta repercussão que se acontecer em Israel ou se acontecer na França ou na Espanha. Então, o objetivo é o quê? Mídia. As organizações terroristas, elas têm esse cunho no sentido de exposição midiática. Tá vendo o que nós fizemos? Tentar dar essa resposta. Né? Tanto que os indivíduos que são escolhidos, né? Que são aqueles indivíduos que recebem o chamamento, que eles falam, que são... Pra participar da missão, né? Participar dessa missão, são pessoas que escolheram, né? Por uma visão fundamentalista, que vão ter as 40 virgens e tal, aquele cenário, aquele contexto histórico todo. É uma honra pro cara participar disso. Então, é uma honra participar desse ato, só que ele tá sendo totalmente enganado. Porque os líderes não vão, eles mandam. Sim. Sim. Você tá entendendo? O líder, ele não vai lá, mas ele vai mandar as pessoas irem. E aí o mundo inteiro fica falando o nome, né? Estado Islâmico o dia inteiro. Isso, a propaganda. E aí pessoas começam a pesquisar e daqui a pouco 10 pessoas se convertem, Sim. 15 pessoas no outro lugar vão lá e entram no site. Você falou um negócio interessante, essa questão da conversão e radicalização. Na Europa, principalmente Inglaterra, França, Espanha, aqueles países, foram mais de 45 mil cidadãos que se idealizaram ao Estado Islâmico. Caramba. E foram combater em território do Estado Islâmico na Síria. Tem até uma reportagem interessante de uma cidadã inglesa que ela foi juntamente com na época, namorado. Eles se radicalizaram ao Estado Islâmico e foram lá combater. Tiveram filhos e tudo, e ela está presa até hoje numa prisão lá na Síria. E interessante também, tem uma outra situação que é pouco falado no Ocidente, que é a questão das crianças que são filhos desses indivíduos, desses terroristas, né? Desses indivíduos que eram adeptos ao Estado Islâmico, que morreram. São centenas de crianças que estão órfãos do Estado Islâmico. E o que vai fazer com essas crianças? Então é um negócio assim, é um problema muito mais complexo, né?